Olá! O que explica o fato de o Brasil ter uma das gasolinas mais caras do mundo? E por que os brasileiros pagam tão caro pela energia elétrica? Para tentar responder essas questões, está sendo criada no Congresso uma frente parlamentar mista em defesa dos consumidores de energia elétrica e de combustíveis. O presidente da frente é o deputado César Halum, do PPS do Tocantins. Como vai, deputado? Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Como é que se explica no Brasil, em relação primeiro aos combustíveis, que o barril de petróleo nos últimos 3 anos tenha caído pela metade e, no entanto, a nossa gasolina na bomba ainda está mais cara? Meus cumprimentos, a todos os brasileiros. É o que nós estamos querendo procurar descobrir, saber, através desta frente. Mas, de antemão, algumas coisas nos deixam bastante curiosos. Primeiro, o barril baixou de preço. Chegou a custar 130, 140 dólares, hoje custa em torno de 70, 75 dólares o barril. Depois, o dólar teve uma queda violenta no Brasil. Na última semana que ele começou a reagir, mas nós chegamos o dólar no Brasil a quase R$ 1,50. Não é? Então, não explica. E o Brasil ainda faz uma propaganda dizendo que é autossuficiente na produção de petróleo. Portanto, eu não preciso importar. Então, por que nós temos esse preço? O que nos induz a pensar que, além da alta tributação que existe em cima do petróleo, hoje os impostos estaduais e federais ultrapassam a casa dos 40% no preço final do combustível. Aliado à margem de lucro alto entre as distribuidoras, os revendedores, os postos de revenda e o transporte, que também é cobrado caro, isso faz com que nós tenhamos o combustível nessa situação. Não justifica, nós temos aqui na vizinha Venezuela o combustível que chega a custar 18 centavos o litro. E no Brasil, nós temos comunidades no Brasil que passam de R$ 3,20 o litro de gasolina. Então, realmente é um absurdo e nós precisamos encontrar uma fórmula de entender isso. Depois, o Brasil foi produzir o álcool como uma alternativa, de um combustível que poluísse menos, que fosse produzido no próprio país, e o governo não teve o controle da produção e hoje falta álcool para abastecer o mercado, para misturar na gasolina. Hoje, deputado César Halum, só para relembrar ao nosso telespectador, o álcool é 25% da gasolina. É, a mistura. A mistura. O governo agora já está querendo reduzir essa mistura porque está tendo que importar álcool anido, que é também um absurdo. Porque se o governo estimulou a produção de veículos biflex para utilizar desse combustível mais barato. São biflex. E depois, o governo que financiou todas as indústrias para produzir o álcool e o açúcar. Se ele financiou com dinheiro do BNDES, por que ele não teve o controle do estoque que ele precisava para poder atender o mercado? Mas a verdade, falta deputado, de planejamento, falta de gestão, e fez com que acontecesse tantos casos. Nós não podemos aceitar isso, porque qualquer erro de planejamento ou de gestão que acontece, o que a Petrobras faz? Assim, aumenta tanto aí na gasolina que paga esse prejuízo. Nós não somos culpados para poder pagar o prejuízo do erro dos outros. E ainda mais, deputado César Halum, parece que nada faz com que o preço baixe no país. Porque tem um outro detalhe exemplo que é super o importante. combustível. O outro exemplo, que está também nessa frente, é a energia elétrica. É o mesmo caso. Como é que é essa história da energia elétrica? Por que o brasileiro paga tão caro também da energia, especialmente da energia das hidrelétricas? Veja bem, no Brasil se criou um sistema de concessão para distribuição de energia, para geração e para distribuição de energia. E esses contratos foram de 30 anos, 35 anos. Nesses contratos estão embutidos a amortização dos investimentos. Então, uma determinada empresa gastou X milhões de reais para construir uma hidrelétrica, então ela vai ter, durante os 30 anos da concessão dela, ela ia amortizando esses investimentos. Acontece que tem usina aí que já tem 25 anos que está amortizando, e o consumidor ainda está pagando o preço como se fosse do primeiro mês que ela foi aberta. Ora, quer dizer, não vai abatendo o que já se pagou, é isso? Se pagou. Então, se eu falta 5 anos para vencer a concessão, e os 25 anos que eu já paguei, não vai abaixar nada, não? Então, é isso que nós queremos. A frente vai trabalhar firmemente nesse sentido,
de fazer com que haja novos leilões, que na renovação dos contratos dessas concessões, que está previsto para 2015, mais à frente quer que isso seja feito agora, porque se é para 2015, os 25 anos que nós já pagamos, nós vamos fazer o abate agora e depois em 2015 faz outro, para poder reduzir o preço. Para se ter uma ideia, para o povo brasileiro ter uma ideia, hoje em média no Brasil está se comprando a energia das usinas, das geradoras, a distribuidora compra da geradora a energia em torno de R$ 98, R$ 99 reais o megawatt-hora. Vamos colocar R$ 100 reais para ficar uma conta redonda. Se retirar a amortização dos investimentos desde a época que construiu a usina, nas 112 usinas que existem no Brasil, esse preço do megawatt-hora deve cair de R$ 100 reais para em torno de R$ 20 reais. É uma diferença revoltante, inclusive, deputado. E o consumidor está pagando isso. Desculpa lhe interromper, mas vou só lhe perguntar uma completar coisa. o raciocínio. Sabe por que os governos estaduais não querem que baixe energia? Porque eles cobram 25% de ICMS sobre esse valor. Então, se eu vou cobrar 25% de ICMS em cima de R$ 100 reais o megawatt, dá R$ 25 reais. Mas se eu baixar para R$ 20 reais o megawatt, os 25% do Estado vai cair para R$ 5 reais. Então o Estado também perde. Então os governos estaduais que estão vivendo de ICMS em cima de combustível, energia elétrica e comunicação, serviço de telefonia, esses três são os setores que mais se utiliza para o desenvolvimento de uma região, de uma comunidade, são os três mais taxados, com ICMS de 25%. Então, é preciso que os governos entendam isso, que precisa reduzir a alíquota, e nós temos que renegociar o preço com novos leilões. É esse trabalho que a frente vai fazer para ajudar o povo brasileiro a sair dessa conta tão salgada. Agora, deputado César Ralum, a gente fica se perguntando, porque é uma diferença assim, absurda e em prejuízo do consumidor. A gente fica se perguntando, cadê onde estão as agências reguladoras? Não eram elas que deveriam cuidar para que esses preços não fossem assim tão assintosos em prejuízo do consumidor? Concordo que sim. Há até uma outra discussão hoje no Brasil, se essas agências reguladoras, elas estão a serviço do consumidor brasileiro ou das concessionárias. O papel de criação dela é a serviço do consumidor. Do consumidor, não é? Nós não podemos privilegiar um e prejudicar milhões. Então, nós precisamos acertar. Hoje, a energia elétrica no Brasil é uma coisa impressionante. O preço não é mais um preço unificado nacionalmente. Então, a ANEEL conseguiu fazer uma coisa de estarrecer qualquer um. De que a tarifa, o preço da energia elétrica, seja estipulado pela equação. O faturamento da concessionária, ou seja, o que ela gasta para colocar energia na nossa casa. O poste, o transformador, o fio, o cabo elétrico, não é? Então, ela faz, olha, esse mês eu gastei tanto para botar energia no Distrito Federal. Divide isso pelo número de consumidores e dá a tarifa. Isso é um absurdo. Para se ter uma ideia, aqui em Brasília, que é a maior renda per capita do Brasil, a tarifa de energia elétrica aqui, o megawatt-hora, está em torno de R$ 273 reais. No meu estado, Tocantins, que é um dos estados mais pobres da federação, com renda per capita baixa, mas lá a população é pequena. Então, tirando os custos de distribuição, que tem linhas longas, extensas, para atender poucos consumidores, dividido pelo número de consumidor, lá se paga R$ 479 reais o megawatt-hora, quase o dobro do que se paga em Brasília. Ou seja, o estado menor, por esse cálculo, está sempre prejudicado em relação ao estado maior, maior população. O pobre está pagando para o rico, né? Onde tem menor renda per capita, a tarifa é mais cara. Como é que esses estados da região norte do Brasil, nordeste, vão desenvolver se a energia limita o investimento? Qual é a indústria que vai montar? Lá no meu estado, no Tocantins, se um dos insumos mais caros que ele tem no preço final do seu produto é energia, e lá é o dobro do preço que na região sul e sudeste do Brasil. Então vai concentrar as indústrias aqui e o norte e o nordeste vai ficar sempre atrasado. Por quê? Porque a tarifa de energia inibe o investimento. Nós precisamos mudar esse quadro.
Esse país cria fundo para tudo. Fundo para catástrofe, que está lá no preço da energia elétrica, cria o fundo. Ah, vamos fazer o Luz para Todos agora, energia rural no Brasil inteiro. Mas criou um fundo que paga 2,7% na conta de energia de todo brasileiro para financiar a energia rural. Então, por que nós não vamos tirar desses fundos que tem muito dinheiro guardado e subsidiar a energia nos estados menores? Roraima, por exemplo, tem a energia mais barata do Brasil, uma das mais baratas, e lá é termoelétrica. Mas por ser termoelétrica, é subsidiado. Lá a energia é no óleo diesel. Não pode ser assim uma legislação para cada estado. Nós precisamos tratar, porque todos nós somos brasileiros e pela Constituição temos os direitos e deveres iguais. Deputado César Lum, infelizmente o nosso tempo é curto, acabou, mas esse é um assunto que interessa a todos os cidadãos. São dois assuntos que pesam no bolso do brasileiro. Energia e combustível. Volte outras vezes para nos contar o trabalho dessa frente. Com o maior prazer. Nós vamos instalar a frente no dia 5 de outubro, às 8 horas da manhã, no restaurante do anexo 4 da Câmara Federal. E nós teremos, a partir daquela data, ações direcionadas para que a gente ajude o consumidor a reduzir esses preços. Muito obrigada. E você que nos acompanha, um grande abraço. Lembrando que esse programa está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. Tchau.